E aí, bom demais? Hoje a gente vai falar do nosso quarto tópico da nossa aula 6, que é sobre listas ligadas, tá? Então a gente vai entender esse aspecto aí da parte de estruturas de dados e algoritmos, tá? A gente demorou um pouquinho para fazer essa aula aqui por questões mais técnicas aqui, tá? Tendo um problema com o meu equipamento aqui de gravação e por esse motivo eu acabei demorando aí mais para lançar essa parte aqui da aula, tá? Mas agora a gente vai conseguir aqui desenrolar. E, bom, antes da gente ir para a aula aqui, já quero deixar avisado se você quer adquirir é, livros, né, de programação, seja Clean Code ou o codificado limpo. Também tem de algoritmo também, tá? Que eu deixei o link aqui na descrição. Confere lá. Se você adquirir, já for adquirir, né, e adquirir aqui pelo link que eu vou deixar na descrição, você vai estar ajudando bastante o canal a se desenvolver e a gente conseguir trazer mais conteúdo como esse para você, tá? Então, clica aí na descrição e dá essa força aí pra gente. Mas, obviamente, só se você já vai adquirir esse livro e adquirir por esse link, vai ser muito bom pra gente, pra você também, porque os livros são excelentes, tá? Mas vamos lá. Vamos partir aqui pro VS Code. Estamos aqui no VS Code, certo? E a gente vai falar agora aqui, ó, de listas ligadas. Deixa eu fechar esse terminal. Daqui a pouco eu vou precisar abrir ele de novo, mas sem enrolação. Bom, primeiro, eu vou ler aqui o conceito para vocês sobre as listas ligadas, tá? Para vocês entenderem melhor. Obviamente eu não lembro os conceitos tudo de cabeça, né? As listas ligadas ou linked lists é uma estrutura de dados linear, tá? Ou seja, é sequencial, né? Linear, onde os elementos, que também pode ser chamado de nós, estão ligados entre si através de ponteiros. Ou seja, eu tenho um nó que eu dentro desse nó eu faço um apontamento, né? Eu tenho um ponteiro que leva para esse outro nó, tá? Diferentemente de arrays, os elementos de uma lista ligados não estão necessariamente em posições contínuas na memória. Enquanto que a gente tem no array, né, a posição 1, 2, 3, no caso 0, na verdade, 0, 1, 2, 3, aqui não, aqui a gente tem algo um pouco diferente, tá? Fica ordenado de maneira diferente. E em cada nó, a gente vai ver aqui melhor, mas em cada nó, normalmente, geralmente contém dois elementos, né? Que são os dados, que são os valores daquele nó em específico, e o ponteiro, como eu mencionei antes, que é a referência para o próximo, tá? Que ele pode ser nulo, se for o último nó, no caso, ou se não for o último nó, ele vai ter o valor ali, vai ter o apontamento para o próximo nó, tá? Dentro do ponteiro. E basicamente a gente tem três tipos de listas ligadas, que uma é a lista que ela é simplesmente ligada, ou seja, cada nó aponta para o próximo nó e simplesmente isso. A gente tem também a lista duplamente ligada, que cada nó aponta tanto para o nó próximo quanto para o nó anterior. Então ele faz como é que pode dizer, esse pivô, né, entre a anterior e a próxima também. E também tem a circular, que ela no caso, o último nó aponta para o primeiro. Basicamente é isso. E aí fica fica cíclico, né? Fica uma lista circular, como está descrevendo aqui, tá? Tá, as vantagens de se utilizar as listas ligadas. Para ser bem honesto, no dia a dia eu nunca tive algum software, alguma situação que eu precisasse de fato usar uma lista ligada, tá? Mas quais que são as vantagens de utilizar essa técnica, tá? Possibilita que você faça inserção e remoção rápida, tá? Operações no início ou no meio da lista são mais rápidas do que em array, ou seja, dependendo do tamanho do seu array, é muito mais prático você usar uma lista ligada do que um array, tá? Por quê? Porque não há necessidade de deslocar outros elementos aí da lista ligada, no caso, como é no array. Também tem a questão, o benefício, né? Uma outra vantagem que é o uso dinâmico de memória. Não há necessidade de declarar um tamanho fixo, né? Então, para linguagens aí que você tem que tipar o tamanho ali do seu array, por exemplo, nesse caso aqui não precisa. Mas também tem seus trade-offs, né? Seus pontos negativos, que é acesso sequencial, né? Para acessar um elemento é necessário percorrer a lista desde o início, ou seja, como eu falei, um ponteiro tem um ponteiro que ele leva para o próximo nó. Então, imagine que para você achar um elemento que está, sei lá, na centésima posição, na 100 posição, você vai ter que percorrer um de cada vez, pegando a referência para ir para o próximo ali, né? Também tem a questão, o ponto negativo é o uso de memória adicional,
cada nó consome memória adicional para armazenamento de ponteiro. Então, como eu falei, tem os dados e tem o ponteiro para o próximo nó. Então, esse ponteiro ele também é armazenado, ele também consome a parte de memória, tá? Então, tem que se levar isso em consideração também, tá? Hoje a gente vai ver aqui em código o linked list, o single, né? Que é o padrão aí de listas ligadas, tá? Para que vocês consigam entender melhor o conceito, tá bom? Então, vamos aqui para o código, né? A gente já está aqui no VS Code, só passei a explicação aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar uma classe chamada Node, que seria o nó, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, vou declarar aqui uma variável data, que é do tipo T, tá? Vou tirar o ponto e vírgula aqui, mas é opcional, tá, pessoal? Sim, enquanto eu vou digitando aqui, só para lembrar, se você chegou nessa aula aqui, não viu as outras aulas ainda, talvez fique um pouco perdido, né? Mas a gente está construindo esse material aqui sobre algoritmo e estruturas de dados aqui. É fundamental, tá? Para você que está começando agora na programação, para que você consiga desenvolver os próximos passos aí de maneira muito mais sólida, tá? Mas vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Criei uma variável data, como eu falei, né, na explicação, aqui é onde vai armazenar de fato os dados que eu quero guardar nesse nó. E o next aqui, ele é o ponteiro que vai apontar para o próximo nó, perfeito? Então, no construtor aqui, né, se você não conhece ainda o conceito de classe aqui, o construtor ele é o método aí, né, que é executado, ele é um método padrão aí que é executado quando a classe é instanciada. Então, nesse momento aqui, a gente pede que seja passado um valor aqui, né, que seria o data, do tipo genérico T aqui. E o que a gente vai fazer? Vai pegar o dis.data aqui e inserir dentro esse data e inserir dentro da variável dis.data aqui, tá? Que foi declarada anteriormente. E nesse caso aqui, como vai ser o último, perdão, o next aqui ele vai receber null, tá? E aí perceba que o node aqui ele faz uma redundância do tipo, tá? Porque esse next aqui ele é um node também, ou seja, ele é o próximo nó que a gente vai chamar, e a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Então eu vou criar outra classe aqui chamada linked list, vou aproveitar que ele está sugerindo aqui de maneira correta. De fato eu tenho uma função, uma variável na verdade, chamada head, que é a primeira variável aí, o primeiro nó na verdade, da nossa lista ligada, tá? Então eu vou iniciar aqui já como nulo aqui, tá? E vou fazer o seguinte, aqui também eu vou ter um construtor, que esse construtor, na verdade aqui nem precisa, como eu já iniciei, eu vou até remover isso daqui, não vai precisar. Deixa eu só fechar aqui a classe, e aqui é o seguinte, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar um método append, que ele vai receber de fato o data, que é um tipo genérico também, que ele vai ser void, que ele não vai retornar nada, e que a gente vai começar a fazer aqui a inserção dos nossos nodes, né? Então vou criar uma constante chamada new node, que simplesmente vai fazer a instância aqui da classe node, passando aqui o próprio data que vai ser injetado, passado como parâmetro aqui posteriormente, perfeito? Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro, perdão, a gente vai fazer o seguinte aqui então, se dis.head, eu posso fazer assim dessa forma, verificar se é igual a null, mas se eu colocar aqui uma exclamação aqui na frente do dis.head, ele já vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer o seguinte, o dis.head aqui, que é o que a gente declarou aqui em cima, ele vai receber o nosso novo, a nossa new node aqui, que é a constante que a gente acabou de declarar, passando os valores que vai ser inserido aqui via parâmetro, tá? Então ele vai receber, ou seja, o que está dizendo aqui? Se não tiver um head ainda, ou seja, se esse nó está vazio, eu vou pegar esse novo nó e vou inserir ele, vou deixar ele como o primeiro aqui, né? Como head, tá? E depois disso eu vou parar a execução aqui adicionando o return, perfeito? E aqui logo embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o current node, que ele vai ser this.name,
head. Ou seja, se não entrou aqui nessa condição, significa que o head ele já tem valor, ou seja, ele já não é mais o primeiro. Perfeito? Se não for mais o primeiro, eu vou pegar o atual nó, sendo o próprio head aqui, e vou fazer o seguinte, current node.next, né? Ou seja, enquanto tiver próximo aqui, tá? Tiver o next. Então, o que que a gente vê aqui? O nosso nó atual, current node aqui, ele vai receber o valor do próximo, tá? Então, isso vai ficar meio que cíclico, assim. Então, assim, eu tenho o meu nó atual, eu vou substituir ele pelo o próximo nó, tá? Até o momento que esse next aqui ele fique nulo, tá? Até o momento que ele não tenha mais valor. Mas se não entrar aqui, no caso, depois que ele for nulo, eu posso também adicionar aqui o meu novo nó no próximo, perfeito? Então vamos dar uma revisada aqui. É o seguinte, então, só para a gente passar e recapitular. Quando eu chamar aqui o método append, eu vou passar aqui um valor, o data. Quando eu passar, eu vou criar um novo, eu crio uma constante que vai receber o valor de um novo nó, né? E eu vou fazer uma verificação. Se não tiver um head ainda, significa que essa lista está vazia. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse meu novo nó que eu acabei de criar e colocar no head. Ou seja, ele vai ser ele vai ser o meu primeiro elemento da minha lista ligada. Depois disso, se eu chamar novamente, né? Porque aqui ele já vai parar a execução. Chamei novamente, se esse head aqui ele já tiver valor, então ele não vai cair nessa condição, ele já vai cair aqui nessa outra. E aqui vai acontecer o seguinte, como eu já tenho um head, eu vou pegar ele e vou colocar ele no current node aqui. Mas é para poder ficar mais fácil de entender, tá? Então, o meu nó atual, eu vou verificar se ele tem, no caso, se ele tem um próximo valor, tá? E vou ficar fazendo isso de maneira encadeada até que o next aqui ele seja nulo. Então lembra aqui que ele pode ser nulo em algum momento, no caso no final. Então quando for nulo aqui ele vai parar. Mas enquanto ele estiver passando, ele sempre vai pegar o próximo. Então imagine o seguinte, a primeira vez que ele passou, vamos supor que ele estava com valor 1, na segunda ele vai estar com valor 2, na terceira vez ele vai estar com valor 3 e depois se for nulo ele vai parar, tá? Então ele vai se substituindo. Então perceba, current node ele vai receber o valor que está dentro de next. O que é o next? É outro nó, tá? Então um nó ele vai, o próximo nó ele vai entrar no lugar do atual e assim sucessivamente, tá? E aí depois ele vai vir aqui para baixo e no próximo nó, no caso, ele vai ser adicionado, tá? Então essa aqui é a parte do append, perfeito? Do adicionar. Agora pra gente conseguir validar isso aqui da melhor forma, eu vou fazer o print aqui, não recebe nada como parâmetro, também não retorna nada. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o current node aqui, que ele é o head, tá? A gente vai pegar aqui o elements, vai criar aqui o elements, que ele vai ser do tipo T e vai iniciar vazio. E aqui a gente vai utilizar de novo o while, tá? E vai fazer aqui o seguinte, current node, enquanto, while no caso enquanto, né? Enquanto tiver current node aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o current node.data, no caso, passando pro elementos aqui, fazendo push. Perfeito? E aí, aqui embaixo, eu vou simplesmente dar um print no meu elementos aqui, tá? E aí eu posso também remover, eu já vou criar aqui com vocês pra gente ver como é que funciona. E aí a gente vai fazer o seguinte, remove data t, perfeito? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é só pensar comigo, a gente tem que verificar se existe uma lista, né? Porque se não tiver, não faz nem sentido eu percorrer todo o meu, no caso, usar processamento aqui na minha máquina para depois descobrir que não tem dado. Então, se não tiver nada no head aqui, significa que não tem nada na minha lista, então não faz sentido eu tentar remover nada, perfeito? Depois disso, eu vou fazer o seguinte, vou verificar se dis.head.data é igual o dado que eu estou tentando remover aqui, perfeito? Se for, o que eu vou fazer?
Eu vou vou trocar o valor do meu head atual para o próximo nó. E nesse caso aqui, vai ser removido o nó anterior, tá? Porque eu vou estar, de fato, fazendo a substituição. E aí eu vou pegar aqui o current node, de fato, e vou fazer o seguinte. Enquanto o current node.next e deixa eu só pegar aqui certinho para a gente não errar. Se o próximo também ele for diferente do data aqui, ou seja, eu estou no atual e dentro desse atual eu vejo se o próximo valor se ele é diferente do data. Se for, aí eu pego o current node aqui e adiciono dentro dele também. E aí, vou fazer o seguinte. Se current node.next, se tiver já um próximo aqui, eu também vou remover se for do próximo aqui, tá? Current node.next. E eu vou pegar o próximo do próximo, né? O subsequente aqui elemento, o subsequente nó aqui, tá? E aí para a gente testar, eu vou fazer simplesmente linked list, ou facilitar, simplesmente list aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou passar o tipo numérico aqui mesmo, fica mais fácil que nos nossos testes, e eu posso fazer bem isso aqui que ele já está sugerindo, adicionar um, adicionar o terceiro, e agora vou adicionar aqui o list.print para a gente ver, e vamos ver se ele vai retornar aqui esses valores mesmo, tá? Lembrando que o print aqui ele vai retornar o valor em array, né? Porque a gente faz o push aqui, tá? Então, vou pegar aqui o meu terminal. Primeiro eu vou ter que fazer um build aqui, então TSC, estruturas avançadas. Acho que eu escrevi errado aqui. Esse TSC, acho que agora vai. Aí tá reclamando aqui. Deixa eu ver qual que é o problema. Tá dizendo que o que já foi declarado aqui em algum lugar. Mas na verdade não. Deixa eu tirar todo esse código aqui em cima. Eu acho que talvez esteja com a palavra reservada, né? Eu vou chamar de node list. Deixa eu ver se ele muda. Muda aqui para list node para ele parar de reclamar, que parece que node também list node ele já vinha utilizando. Acho que é o próprio compilador aqui que ele utiliza, então não estava aceitando, tá? Então fiz o build aqui e vou rodar agora um node estruturas avançadas .js. Não foi encontrado aqui, estruturas. Então, 1, 2, 3 aqui, como de fato ele tá, como a gente estava de fato aqui esperando, tá? Então, para vocês entenderem novamente, a gente fez aqui, primeiro criou um nó, tá? Só tive que trocar o nome aqui por questão do builder aqui, do TypeScript, que ele não estava, no caso já tem um tipo genérico, um tipo nativo, tá? Do Node aqui, mas eu mudei aqui, list node já funcionou perfeitamente, e aqui a gente tem um append que vai fazer a inserção do novo nó no final aqui da lista, tá? Tem o print e tem o remove também, perfeito? Vamos utilizar o remove aqui só para a gente ver como é que vai ficar, então. Vou remover o 2 ali, e aí é para ficar o 3 aqui, né? 1 e o 3 na verdade. Então vou fazer o build aqui, e depois rodar o node. Então a gente vê aqui que no momento aqui a gente adicionou 1, 2 e o 3, depois a gente removeu aqui o número 2 e ficou só 1 e o 3, tá? Então, esse aqui basicamente é as listas ligadas. Então, espero que você tenha entendido aí como é que funciona. Se não deu para entender, eu sei que é um pouquinho complexo o conceito, de fato, volta no vídeo e dá uma checada para ver se de fato você consegue pegar certinho o conceito, tá? Mas o segredo é de fato você fazer mais de uma vez para você de fato entender cada linha de código que foi feita aqui, perfeito? Então, a gente vai ficando por aqui. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade no Discord, eu vou deixar o link na descrição e aí eu te vejo lá para você receber notificações sobre tudo que acontece na comunidade de primeira mão, tá? Então, a gente se vê na próxima aula.